Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e amadas irmãs, a liturgia da palavra deste 26º domingo do tempo comum nos convida a assumirmos com autenticidade o nosso processo de conversão, a partir do arrependimento e da tomada de consciência de que é necessário rever nossas decisões e atitudes diante da verdade que é Deus. Na primeira leitura, retirada do livro do profeta Ezequiel, ressoa o oráculo focado no anúncio da responsabilidade pessoal daquele que peca. Existe neste sentido a superação da ideia de que pelas faltas dos pais os filhos são punidos, e isso representa uma grande libertação da opressão das faltas que não são suas. A doutrina da responsabilidade pessoal dá liberdade a todos. Para os injustos, há a possibilidade de mudar e voltar-se para o bem, e para os justos, há o risco de se voltar para o mal. Aos olhos de Deus, ninguém é taxado de pecador para toda a vida, e ninguém tem licença de justiça para toda a vida. A boa notícia está no fato de que a conversão é sempre possível, enquanto o justo deve ter cuidado para não assumir sobre si mesmo os próprios méritos, como a essência da conversão, pois tal essência provém da graça divina. Na segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, existe um confronto, uma proposta, que nos remete ao ponto final do percurso das leituras de hoje. À primeira vista, parece que não tem muito a ver com isso, e em vez disso nos dá uma nota muito profunda. São Paulo associa a unidade, mesmo sentimento, vivendo de modo unânime a caridade, a exemplo da humildade de Cristo. Então é a humildade que não despreza ninguém, mas ao contrário, se rebaixa para servir ao outro. Só assumindo os sentimentos de Cristo, podemos construir e viver a unidade na caridade. Se o Verbo deixou o trono de Deus, que era o seu devido lugar, para se rebaixar na encarnação, não deveríamos descer dos pedestais da nossa soberba, do nosso orgulho, local impróprio para nossa dignidade humana, e entrarmos um pouco mais na verdade de nós mesmos, nas nossas fragilidades, nos nossos limites pessoais, para ali percebermos a ação da caridade de Cristo nos resgatando e nos convocando à salvação. Por isso que no Evangelho vemos o cumprimento da profecia de Ezequiel. O Filho de Deus aproxima-se e come com os pecadores, entra nas suas casas, convida-os a segui-lo, porque o Pai o enviou para buscar e salvar o que se perdeu. Escribas e fariseus murmuravam contra esse estilo de vida de Jesus. Para eles, a sociedade era rigidamente dividida em dois blocos, justos e pecadores. É precisamente a esses líderes religiosos que o Senhor conta a parábola dos dois filhos, para colocá-los diante de uma visão excludente, por eles assumida. Visão esta que negava a muitos a possibilidade de conhecer o mistério salvífico do Pai. A visão de Deus é diferente. A partir de Jesus, a salvação é para todos. Há a possibilidade de arrependimento e conversão, mesmo para aqueles que lutam ou se recusam a aderir à vontade do Pai. Por outro lado, muitos aderem a ela formalmente, mas sem verdadeiro afeto e liberdade, sem uma autêntica contrição. Por isso, que na segunda parte da narrativa do Evangelho, nós recebemos de Deus este apelo forte ao arrependimento, observando que com isso acontece naqueles rotulados como pecadores. O arrependimento toca o coração daqueles que eram excluídos, marginalizados, mas também toca naqueles que se autodefinem como justos. O arrependimento nos iguala. E é uma experiência do coração, uma experiência fortemente evangélica, pouco valorizada e pregada hoje. O tema do arrependimento é de fato um pouco irritante para o homem contemporâneo que se recusa a se sentir culpado, recusa a procurar refúgio na sua interioridade, confrontando-se com a verdade que é Deus. O arrependimento é a experiência do coração que se sente desmoronando,
mas que consegue ressurgir quando reconhece seu pecado diante da misericórdia de Deus. O arrependimento é um momento de muita graça, que transforma a pessoa humana. Encontramos uma imagem muito viva de arrependimento, por exemplo, no apóstolo Pedro, quando encontra o olhar de Jesus depois de o ter negado. E também na mulher, classificada como pecadora pública, que está aos pés de Jesus. Para ambos, o arrependimento é apresentado através das lágrimas. Este símbolo, este gesto, meramente rejeitado por aqueles que se consideram fortes. Mas as lágrimas diante de Deus representam a contrição sincera. Para os antigos padres, as lágrimas são um dom a ser pedido, uma purificação da alma. Alguns as chamavam de segundo batismo. O arrependimento não é apenas um ato momentâneo diante de um único pecado, mas é um sentimento de si mesmo. É a consciência de ser um pecador diante da bondade do Pai. O arrependimento autêntico conduz sempre à autoacusação positiva, que gera a conversão. Podemos dizer que a palavra hoje nos convida ao arrependimento, à conversão a partir da humildade, reconhecendo quem nós somos e aquilo que deveríamos ser diante de Deus. Por isso, apresentemos ao Senhor o nosso ser. Fixemos o olhar na misericórdia do Pai. Em todos os momentos do nosso viver, Ele nos convida à conversão. Muitas vezes não nos arrependemos porque nutrimos a falsa ideia de sermos superiores aos demais. Quando nos sentimos superiores aos demais, a arrogância ofusca o sincero arrependimento diante de Deus. Por isso, abandonemos as nossas hipocrisias e busquemos o bem através de uma vida que se configura a partir do querer de Deus plenamente acolhido e realizado em nossas vidas. Desejo a todos um bom domingo.